Lição de número 3. O céu, o destino do cristão. Segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição estudaremos o céu na perspectiva bíblica como morada eterna reservada para os cristãos. Veremos a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse, bem como o fim da carreira cristã. Após uma vida de perseverança na fé, renúncia aos prazeres deste mundo e bom ânimo diante das tribulações, os cristãos desfrutarão do repouso eterno ao lado de Deus. Também falaremos acerca do que é exigido dos servos de Deus para que desfrutem da esperança celestial e o que as Escrituras Sagradas estabelecem como regra de fé e prática para a vida cristã. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical. E agora, no segundo trimestre de 2024, Revista dos Adultos, o tema que nós estamos estudando é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar no céu. Este é o tema do nosso trimestre. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos estudando a lição de número 3 com o seguinte tema: o céu, o destino dos cristãos. Queridos irmãos e irmãs, ainda lembramos que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Não esqueça de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com irmãos e amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3. O tema é o céu, o destino do cristão. Texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Verdade prática diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Leitura bíblica em classe, nós temos dois textos. O primeiro texto é Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13, 14, 20 e 21. E o segundo texto é o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Segundo objetivo, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse. Terceiro objetivo, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso
após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós estudaremos cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: céu, o alvo de todo cristão. Diz assim a sinopse: o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Segundo ponto, estudaremos o seguinte tema: a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse, e diz assim a sinopse do segundo ponto: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. E o terceiro ponto, estudaremos o seguinte tema: céu, o fim da jornada cristã. Diz assim a sinopse: o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição: o céu, alvo de todo o cristão. E o primeiro subtópico, definindo o céu. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante afirmar que a palavra céu tem suas raízes na palavra hebraica shamaim e na palavra grega ouranos. Essas palavras são usadas de maneira abrangente para descrever diferentes aspectos da esfera celestial. Essas palavras descrevem 3 locais distintos que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro, queridos irmãos, descreve o céu atmosférico. Este é o céu que está acima da terra, onde as nuvens se formam e as aves voam. O segundo local, queridos irmãos, é o universo ou firmamento dos céus. Este céu é o espaço sideral onde as estrelas, onde os planetas e as galáxias estão localizados. Também é mencionado como a expansão dos céus. E terceiro lugar, queridos irmãos, também quer dizer morada de Deus. Este é o céu mais significativo para os cristãos, sendo a habitação de Deus e o lugar onde as criaturas celestiais, ou seja, o lugar onde os anjos residem. É aqui que reside a ordem das coisas eternas e perfeitas, segundo a visão cristã. Agora, queridos irmãos, dentre esses 3, o céu, a morada de Deus, é de particular importância para os cristãos, pois representa a comunhão com Deus e o destino final dos crentes após a morte. Muito bem, meus queridos irmãos, depois de definir a palavra céu, agora nós vamos para o segundo tópico, o céu conforme o ensino de Paulo. Veja isso, queridos irmãos, nas cartas, o apóstolo Paulo compartilha sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, onde a presença de Deus se manifesta plenamente. Neste contexto, ele enfatiza que o céu não é apenas um local distante e abstrato, mas é o verdadeiro lar dos salvos em Cristo Jesus. Paulo nos ensina que nossa esperança é estar para sempre com o Senhor no céu, um destino assegurado para aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim, ao compreender o ensino de Paulo sobre o céu, sentimos a motivação para viver uma vida de esperança e confiança, cientes
de que nosso destino eterno está garantido ao lado do Senhor. Portanto, queridos irmãos, viver em Cristo é experimentar a realidade do céu aqui e agora e aguardar com alegria o dia em que estaremos para sempre com Ele na plenitude da sua glória celestial. Muito bem, queridos irmãos, o terceiro tópico da nossa revista vai falar sobre o alvo do cristão. Isso mesmo, já definimos, já estudamos o céu conforme o ensino de Paulo e agora nós vamos estudar o céu como sendo o alvo do cristão. Nossa peregrinação nessa terra é uma jornada rumo à perfeição, rumo à plenitude da nossa cidadania celestial. Aguardamos, queridos irmãos, ansiosamente o momento em que nossos corpos se transformarão para serem semelhantes ao corpo glorioso de Jesus Cristo. É o cumprimento da vocação divina, é o ápice da nossa jornada de fé. Portanto, o alvo do cristão não é apenas uma conquista pessoal, mas é a busca pela comunhão eterna com o nosso Salvador nos céus. É a realização da esperança que nos impulsiona a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo o que fazemos. Meus queridos irmãos, que possamos seguir firmes em direção a esse alvo celestial, confiantes na promessa da nossa herança eterna em Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse, e o primeiro tópico, o novo céu e a nova terra. Veja, meus queridos irmãos, que o céu e a nova terra é uma promessa amplamente ensinada pelas Escrituras sagradas. Tal doutrina está presente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Naturalmente, muitas dúvidas surgem entre os cristãos acerca de como será este estado futuro e eterno. Veja que, apesar de termos muitas referências bíblicas sobre o novo céu e a nova terra, claro que muitos detalhes só serão esclarecidos quando finalmente estivermos vivendo neles. E talvez você possa perguntar: quando ocorrerá o surgimento do novo céu e da nova terra? Queridos irmãos, podemos dizer que o estado eterno com novo céu e nova terra terá início por ocasião do juízo final. Quando todos forem julgados, os ímpios serão destinados à condenação, e enquanto os santos viverão e reinarão eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. Perceba que o apóstolo João descreve esse momento da seguinte forma: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo de número 21 e o versículo de número 1. Portanto, a perspectiva da renovação do universo não apenas se baseia na doutrina bíblica, mas também revela a soberania de Deus ao restaurar e purificar sua criação, mostrando sua vitória sobre o pecado e sobre os poderes das trevas. É uma esperança, queridos irmãos, que inspira a todos os crentes a guardarem com expectativa o
cumprimento completo das promessas de Deus. Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos agora para o segundo tópico do segundo ponto, que vamos estudar sobre a linda cidade como nossa morada. Perceba que o livro de Apocalipse nos apresenta a Nova Jerusalém como uma cidade santa que desce do céu, representando a morada perfeita do povo de Deus. Tanto João quanto o apóstolo Paulo falam sobre ela, destacando-a como a nova habitação eterna dos salvos, onde Deus estará presente no meio do seu povo. Queridos irmãos, essa cidade celestial surgirá após a renovação de todas as coisas, simbolizando a nova criação dos céus e da terra. A glória escatológica da Nova Jerusalém brilha de forma incomparável com a luz da glória de Deus. Queridos irmãos, perceba que suas características simbólicas, como as 12 portas representando as tribos de Israel e as fundações adornadas com pedras preciosas inscritas com os nomes dos apóstolos, demonstram a inclusão de todas as pessoas e continuidade da obra redentora de Cristo Jesus. Esta cidade não possui templo físico, pois toda ela é a morada de Deus, simbolizando a comunhão íntima e eterna entre o Criador e sua criação. Veja, o rio da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro representa, queridos irmãos, a vida eterna e a plenitude da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, veja que a promessa da Nova Jerusalém traz esperança e alegria aos corações dos salvos em Cristo Jesus, pois é a garantia de um novo tempo, onde a santidade e a obediência nos conduzirão à entrada nessa cidade santa pelas portas. É um lembrete constante da futura comunhão perfeita com Deus, alimentando nossa fé e incentivando-nos a viver de acordo com os preceitos bíblicos. Queridos irmãos, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição: céu, o fim da jornada cristã. E o primeiro tópico: estaremos onde Deus está. Queridos irmãos, embora saibamos teologicamente que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, quando expressamos o desejo de estar onde nosso Senhor está, estamos aludindo ao anseio profundo de desfrutar da comunhão eterna, conforme prometido nas Escrituras. Veja que o livro de Apocalipse reitera essa promessa, indicando que o tabernáculo de Deus estará com os seres humanos. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 3. Isso significa que Deus habitará entre o seu povo, estabelecendo uma comunhão íntima e constante. Para o cristão que vive na esperança da segunda vinda de Cristo, esta certeza traz contentamento e alegria à alma, estimulando um desejo ardente de viver em santidade. Contemplaremos não apenas a presença de Cristo, mas também seremos transformados à sua semelhança. Viveremos onde Cristo habita, desfrutando de seu amor, desfrutando de sua glória,
seu poder e sua santidade. Querido professor, querida professora, embora estejamos atualmente nessa jornada terrena, nosso coração está voltado para o céu, pois é lá que o nosso verdadeiro tesouro se encontra. Meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do terceiro ponto. As lágrimas cessarão. Perceba que quando o texto bíblico menciona que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, ele está se referindo às lágrimas causadas por tristezas humanas, como resultado de sofrimentos, como resultado de tragédias e males. Na nova ordem estabelecida por Deus, onde tudo é renovado, não haverá mais motivos para chorar, pois todas as dificuldades do passado serão deixadas para trás. Um dos motivos mais comuns para as lágrimas é a morte de entes queridos, algo que causa tristeza e dor em muitos, inclusive naqueles que têm fé. No entanto, queridos irmãos, a promessa bíblica afirma que diante de Deus a morte já foi derrotada. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Isso significa que tudo o que pertencia à antiga ordem, como dor, luto e choro, já não existem mais. Mesmo que venhamos a enfrentar desafios e lutas nessa vida, a certeza de que tudo se transformará para melhor é uma fonte de consolo para as nossas almas. Não é verdade, queridos irmãos? Eu convido você agora para irmos ao terceiro tópico do terceiro ponto, onde vamos estudar sobre o céu como repouso eterno. Perceba, meus queridos irmãos, que a promessa bíblica para os salvos é que, ao terminar sua jornada terrestre, desfrutarão de um descanso eterno ao lado do Pai. No entanto, surge uma questão sobre o que significa descansar neste contexto, uma vez que estaremos livres das lutas desta vida e não teremos mais um corpo sujeito às limitações. Na eternidade com Deus, os cristãos desfrutarão de descanso. Você pode ver Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13 na sua Bíblia. Queridos irmãos, enquanto os ímpios nunca conhecerão esse descanso, como diz no Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Isso demonstra a diferença entre o destino dos salvos e o destino dos perdidos. Quando falamos que o céu é nosso lugar de descanso, não estamos dizendo que não haverá atividade. Pelo contrário, estaremos, queridos irmãos, em um estado completo e pleno de satisfação, livres de qualquer necessidade ou cansaço físico, vivendo na glória celestial. Portanto, meus queridos irmãos, para se viver a esfera celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo, em Cristo Jesus, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira.
Dê um like e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe sempre e até a próxima semana.